Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia, uma ideia realmente poderosa. A de que nós não somos os nossos pensamentos, nem os nossos sentimentos, mas sim a consciência que está ali, só observando tudo. É sobre isso que vamos conversar, a desidentificação do nosso eu. Para começar, vamos falar de uma coisa que todo mundo conhece muito bem. Aquele monólogo interno, sabe? Aquela vozinha na cabeça que parece que simplesmente não para de falar. Essa conversa interna, que às vezes a gente chama de mente de macaco, é um fenômeno universal. São pensamentos que simplesmente aparecem, do nada, e que acabam moldando como a gente se sente no dia a dia. E aqui é que a coisa fica interessante. Vem a grande pergunta. Se podemos ouvir esses pensamentos, quem ou o que está escutando? Essa pergunta, que parece tão simples, é a chave de tudo. Ela prepara o terreno para a gente entender a ideia principal aqui, que é separar quem pensa daquele que observa o pensamento. Acontece que a nossa tendência natural, quase que um reflexo automático, é juntar a nossa identidade com esse fluxo sem fim de pensamentos e sentimentos. E é aqui que mora o grande engano, a raiz de muito sofrimento. A gente aprende a acreditar que nós somos esses estados mentais. A gente se identifica com coisas que, por natureza, são totalmente passageiras. Olhem só que interessante essa comparação. Parece só um detalhe de linguagem, mas a diferença aqui é gigante. De um lado, a identificação total. Eu sou triste. É como se a tristeza definisse a pessoa por inteiro. Agora, do outro lado, a gente tem uma observação. Eu estou experienciando tristeza. Percebe a distância? A primeira é uma sentença, quase uma prisão. A segunda é só um registro do que está acontecendo agora. Então, o ponto todo é este. Quando a gente se apega a esses estados mentais que vêm e vão, a gente basicamente cria um campo fértil para mágoa. A gente se sente um fracasso quando a realidade não bate com as nossas ideias, porque lá no fundo a gente acredita que aquelas ideias somos nós. Para a gente conseguir quebrar essa ideia do eu, vamos usar uma analogia que é bem poderosa. Pensa nisso por um instante. Se um coração estivesse ali, na nossa frente, fora do corpo, ninguém olharia para ele e pensaria, isso aí sou eu. Não faz sentido, né? A gente pensa, esse é o meu coração. A linguagem que usamos é de posse, não de identidade. É uma parte que nos pertence, mas não é o nosso todo. A mesma coisa com o processo. Ninguém diz, eu sou a respiração. A respiração é algo fundamental, vital, mas não é a definição de quem nós somos. O que a gente diz é, eu estou respirando. De novo, a linguagem mostra uma ação, uma experiência, e não uma identidade fixa. Fica bem clara a diferença entre ser alguma coisa e fazer ou ter alguma coisa. E aqui fica a grande provocação. Se a gente não se identifica com nossos órgãos ou com os processos do corpo, por que fazemos diferente com nossos pensamentos e emoções? Eles também são processos, eles também vêm e vão. Por que insistimos em tratá-los como se fossem a nossa essência? Bom, tudo isso nos leva para uma base nova e muito mais sólida para nossa identidade, ou que podemos chamar de eu observador. A definição é bem clara, né? O verdadeiro eu não é a atividade mental em si, é a consciência por trás dela. É a entidade que assiste a todo o espetáculo da mente sem ser o espetáculo. Essa frase resume a ideia de uma forma brilhante. Não somos os pensamentos, não somos os sentimentos, nós somos o ser que experimenta essas coisas. É uma mudança de perspectiva total, de ser o ator no palco para ser a plateia que assiste a peça. Ok, mas e na prática? Vamos ver agora como essa mudança de perspectiva traz benefícios reais e libertadores para o nosso dia a dia. Os resultados dessa mudança são transformadores. A gente sai de um estado reativo, sabe? À mercê do que acontece dentro e fora da gente e passa por uma posição de mais controle, de mais paz. Quando se reconhece um pensamento como apenas um pensamento, ele perde o poder de nos obrigar a fazer alguma coisa. A escolha volta a ser nossa. No fim das contas, tudo se resume a isso. O antídoto é a consciência. O simples ato de perceber um pensamento chegando, antes mesmo dele tomar conta, já cria o espaço que a gente precisa para decidir o que fazer, em vez de sermos só arrastados por ele. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Se a gente não é essa história que a nossa mente fica contando o tempo todo, quem a gente vai escolher ser? Porque, no fundo, se desidentificar dessa narrativa mental não é o fim da linha, é justamente o começo. Abre um espaço de liberdade imenso para a gente construir de forma consciente a identidade que a gente realmente quer ter. Obrigado por acompanhar esta análise.